Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Tomás e damos início agora à cerimônia de lançamento da candidatura do deputado federal André Janones à presidência da Câmara dos Deputados. Gostaria de agradecer a presença dos jornalistas, dos colaboradores desta casa, dos presentes e de todos os internautas que nos acompanham em todo o Brasil. Iniciamos esta cerimônia com um vídeo preparado pelo deputado federal André Janones. Vamos assistir. Caminhos foram feitos para nos unir, para ligar, para fazer da distância uma viagem e da viagem um encontro. Caminhos aproximam e nos mostram que não estamos sós. E neste momento em que a Câmara dos Deputados caminha para um lado e o povo para o outro, precisamos alinhar objetivos e seguir na mesma direção. O que o povo fala nas ruas tem que ser debatido na Câmara. Nós fomos eleitos para isso e o povo não pode mais caminhar sozinho. Se recentemente deixamos pautas importantes para trás, como a prorrogação do auxílio emergencial, a prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado e tantas outras, chegou a hora de acelerarmos o passo, de olharmos para frente. Chegou a hora de fazer o país avançar e de caminhar junto ao povo. A Câmara dos Deputados precisa de um presidente conectado à vontade popular e que contribua para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna e capaz de proporcionar mais dignidade aos brasileiros, pois cada passo acertado que damos aqui dentro contribui para a reconstrução da esperança lá fora. Minha candidatura à presidência da Câmara é forte, é histórica, é independente. A gente continua lutando, continua insistindo para que a MP 1000 seja pautada e lance as bases para a construção de um novo tempo. Com ela, Câmara e povo seguirão na mesma direção, em sintonia e caminhando lado a lado, como tem que ser, como será, e tendo um mesmo destino e uma mesma direção. Construir, junto com os brasileiros, um país melhor. Comigo na presidência da Câmara, a pauta será sempre o povo. Este é um momento histórico para o Brasil. Agora acontece o lançamento oficial da candidatura do deputado federal André Janones à presidência da Câmara. André Luiz Gaspar Janones, que tem 36 anos, é advogado e está em seu primeiro mandato como deputado federal. Nas últimas eleições foi eleito como um dos deputados mais bem votados do Brasil, ultrapassando a marca de 178 mil votos. Na Câmara, foi titular da Comissão de Seguridade Social e Família e de duas comissões que investigaram o desastre em Brumadinho. Janones é conhecido também pela sua luta incansável em prol do povo brasileiro. E agora, com a palavra, deputado federal André Janones, candidato à presidência da Câmara dos Deputados. A democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo, do presidente americano Abraham Lincoln. Eu quero aqui, primeiramente, desejar uma boa tarde a todos os presentes, já agradecendo também a presença da imprensa, dos jornalistas, agradecer a toda a minha equipe que está aqui presente, mas especialmente, acima de tudo, agradecer a Deus e agradecer aos milhões e milhões de brasileiros que nos acompanham neste exato momento, pelos canais de comunicação da Câmara dos Deputados, pelas nossas redes sociais, porque são vocês, é o povo brasileiro, quem sustenta, quem alicerça, quem viabiliza e quem lança hoje a candidatura do André Janones à presidência dessa casa. Desde que eu coloquei o meu nome à disposição, eu tenho concedido algumas entrevistas e respondido várias perguntas que se repetem, não só por parte dos jornalistas, por parte da imprensa, mas também se repetem nas ruas, se repetem nas redes sociais, e são
tantas perguntas que, se a gente for responder a todas, nós vamos ficar aqui por horas e horas. Então eu vou separar aqui algumas das que têm se repetido com mais frequência. Uma das perguntas que me fazem é a seguinte: Janones, o dia da eleição será, caso você venha a vencer, ou a pelo menos chegar em um segundo turno, será um dia histórico para o Brasil? E eu tenho respondido: não. Se engana quem acredita que, para que a gente consiga chamar um dia de histórico, seja necessário a vitória no dia 1º de fevereiro. No dia 2 de fevereiro. Na verdade, o dia de hoje, 14 de fevereiro de 2021, 14 de janeiro de 2021, perdão, já é, por si só, um dia histórico. Porque no dia de hoje, pela primeira vez, desde a redemocratização do nosso país, a gente tem um candidato à presidência da Câmara vindo do povo. Um candidato, uma candidatura que não nasce de conchavos, que não nasce de acordos políticos, que não nasce de interesses partidários, mas uma candidatura que nasce do interesse de todo um povo. Essa é uma candidatura para marcar posição. Essa é uma candidatura que medirá qual o nível de descolamento do parlamento brasileiro com o povo desse país. Essa é uma eleição que medirá até quando essa casa continuará de costas para o interesse do povo brasileiro. Também tenho respondido muito à seguinte indagação: você, André, tem sido um dos grandes defensores da prorrogação e da extensão do auxílio emergencial no Brasil. Foi o grande defensor para que a MP1000 fosse pautada. Infelizmente não foi. E aí as pessoas me questionam: você, como presidente da Câmara dos Deputados, mudará o seu discurso ou terá coragem suficiente para pautar os projetos de lei que visam prorrogar e estender o auxílio emergencial para enquanto durar a pandemia? Pois bem, aqui eu me dirijo a quem de fato interessa, com todo respeito aos profissionais que aqui estão, à minha própria equipe, mas eu me dirijo a quem de fato interessa, ao povo brasileiro. E faço um compromisso com essa nação, faço um compromisso com o povo brasileiro, que se eleito for presidente da Câmara dos Deputados, no mesmo dia das eleições, no mesmo dia, horas após ser eleito, já estará pautada na primeira sessão do ano as matérias que visam a prorrogação do auxílio emergencial. Esse é o compromisso que eu faço com os mais necessitados e com o povo desse país. Me desafiaram durante muitos meses a provar de onde o país poderia tirar recursos para pagar o auxílio emergencial ao povo brasileiro. Eu provei N vezes, mas infelizmente, para uma parte da imprensa, para uma parte da opinião pública, não é interessante mostrar que um deputado de primeiro mandato, eleito com quase 180 mil votos, lá do interior de Minas Gerais, conseguiu provar, como 1 e 1 são 2, que o Brasil não está quebrado, que é possível pagar o auxílio emergencial, até mesmo um auxílio permanente, e aí, num futuro a gente se discute os valores, mas não é interessante para essa parcela da opinião pública mostrar que existe sim de onde se retirar os recursos financeiros necessários para pagar esse auxílio emergencial, que nada mais significa do que conceder um pouco de dignidade e esperança ao sofrido povo brasileiro. Me desafiaram e eu devolvi o desafio. Depois de provar que tinha sim de onde tirar os recursos, ou melhor, se tem de onde tirar os recursos, encaminhei as propostas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que infelizmente preferiu me chamar de idiota em suas redes sociais. Não conseguiu debater, não conseguiu entrar no tema e tentou me colocar como inimigo. Não sou inimigo do presidente, eu sou um amigo do povo brasileiro, eu estou do lado do povo brasileiro. Todas as matérias que vierem para essa casa, que forem de interesse do povo brasileiro, elas serão pautadas. E todas que não forem de interesse do povo brasileiro, a gente pode pautar também para se iniciar uma discussão. Não existe democracia sem discussão. Como presidente da Câmara dos Deputados, eu não vou pautar apenas aquilo que eu concorde. Eu vou pautar, inclusive, matérias que eu seja contra.
mas eu não encontrei até hoje, em 2 anos nesse parlamento, a explicação para a fuga do debate, para a covardia de setores do nosso país, para a covardia de alguns aqui no nosso parlamento que não tem coragem de olhar nos olhos do povo brasileiro e fazer um debate honesto e transparente. É muito compreensível que alguns parlamentares entendam que o auxílio emergencial não possa continuar. É compreensível o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. É compreensível o posicionamento do ministro Paulo Guedes. O que não é e nunca será compreensível é a falta de transparência. É a fuga do debate. Aqueles que entendem, e eu estou citando aqui o auxílio emergencial porque é isso que o povo lá fora quer saber. Essa é a causa do povo brasileiro hoje. Mas essa minha fala, ela se aplica à prisão em segunda instância, ela se aplica ao fim do foro privilegiado, ela se aplica, você pode fazer uma analogia, com toda e qualquer outra causa que o povo brasileiro aguarda por uma solução. A fuga do debate não tem justificativa. Então, os parlamentares que entendem que o auxílio vai quebrar o nosso país, que a economia não aguenta mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses de auxílio, por que não debater isso no parlamento? Por que não usar a tribuna para convencer o seu eleitor, mostrar para o seu eleitor, provar para o seu eleitor com dados, como eu fiz quando eu debati no jornal Valor Econômico com um dos maiores economistas desse país, e provei que teria como sim continuar o pagamento do auxílio emergencial. Por que esses que são contra o auxílio emergencial não usam a tribuna e expliquem para a opinião pública, para a imprensa e principalmente para o seu eleitor? Olha, aqui estão as contas. O país não tem como pagar mais um auxílio. O país não tem como pagar um auxílio permanente. Por isso eu sou contra. Não. Preferem se esconder debaixo da tirania de um presidente que ignora a vontade popular. Um presidente que teve a coragem de, nos últimos dias do seu mandato, brincar com a esperança de milhões e milhões de brasileiros sem ter o que comer, sem ter emprego, sem ter renda. Num jogo de poder para mostrar para o presidente quem era o mais poderoso. Falou de mim, vou pautar amanhã MP número 1000. E pautou e logo, logo tirou de pauta. O povo brasileiro não aceita mais esse tipo de comportamento. Na democracia atual não há mais espaço para um sistema em que o povo não tem voz, em que o povo é absolutamente ignorado. Sim, eu sei que se trata de uma eleição interna. Eu sei que quem decide são os colegas deputados, mas a vontade popular, ela tem que, no mínimo, ser levada em conta. Ela tem que, no mínimo, ser debatida. E eu faço um desafio aqui para todos vocês. Façam uma enquete, presencialmente, em sites que aqui estão representados, em blogs, em canais de televisão, em canais de rádio. Perguntem ao povo brasileiro se eles querem o sucessor de Rodrigo Maia, se eles querem o candidato do Palácio do Planalto, ou se eles querem alguém como eles, vindo do povo, sem conchavos, sem esquemas, que não possui um cargo dentro dessa casa, a não ser aqueles que o seu próprio mandato lhe concede, que não tem favores de partido, que não tem cargos em estatais, que vai ter coragem, peito, para pautar aqui dentro dessa casa o que é de interesse deles. Pergunte a eles, quem eles querem ver sentado na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Caso a nossa candidatura não fique em primeiro lugar, eu retiro-a imediatamente. Esse é o desafio que eu lanço a todos que estão acompanhando aqui o lançamento da nossa candidatura. Ouçam a vontade popular, que pelo menos ela seja considerada. Não estou dizendo para transformar a eleição da Câmara em uma eleição direta. Não estou dizendo que deve-se fazer enquete para decidir quem vai ser o presidente da Câmara, não é isso. Eu estou dizendo que se fôssemos um país sério, uma candidatura hipotecada, avalizada, por mais de 11 milhões de brasileiros, jamais seria ignorada. Jamais seria tratada como uma candidatura sem relevância. Alguns insistem em fingir que não ouvem a voz do povo brasileiro. Esses ficarão ilhados, sozinhos, porque a voz do povo se fará ser ouvida, de uma maneira ou de outra, seja pelas redes sociais, seja através dos novos canais de comunicação, seja na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, mas a voz do povo será ouvida. No mês de setembro, no dia 1º de setembro,
eu fiz uma transmissão nas minhas redes sociais, que foi simplesmente a transmissão mais acessada de todo o planeta Terra. Nós ficamos como o assunto mais comentado do mundo. Não é de Brasília, não é do Brasil, não é de Minas Gerais, é do mundo. E qual que era o tema dessa transmissão? MP número 1000. Cheguei na sessão da Câmara dos Deputados, falava-se de tudo, menos da MP número 1000. Isso é virar as costas para o povo. Isso as pessoas não perdoarão. E a resposta virá em 2022 na urna. Eu creio nisso, acredito que o povo brasileiro saberá dar a resposta. Tanto àqueles que estenderam as mãos no momento mais difícil que esse país atravessa, mas principalmente para aqueles que lhe viraram as costas. Se o mundo ouve a nossa voz, se as nossas pautas estão entre as mais comentadas do planeta, essa casa também ouvirá. Ou ela ouvirá elegendo um candidato vindo do povo para presidi-la, um candidato alinhado com os anseios do povo brasileiro, ou ela ouvirá da pior forma possível, com a resposta avassaladora nas urnas no ano de 2022. Por isso, que voltando ao início da minha fala, eu repito, esse dia já é histórico, essa candidatura já é histórica, essa candidatura no mínimo, ela vai servir de termômetro para medir qual o nível de descolamento dessa casa com o povo lá fora. É uma pena que estejamos em plena uma pandemia. Senão eu não tenho dúvida que milhares de pessoas estariam aglomeradas aqui. Tenho muito orgulho de dizer que essa candidatura não é uma candidatura minha. Ela sim é uma candidatura que pode ser justificada sob a ótica popular. É a candidatura que o povo pediu. É a candidatura que as pessoas, que o brasileiro... Muitas pessoas me questionam. A pauta da nossa campanha a pauta é o povo. Muitas pessoas, às vezes, acusam de demagogia, de sensacionalismo, de populismo. O que é povo? Defina povo. Povo é quem tem que acordar 4 horas da manhã para tirar uma ficha para o filho poder consultar no médico. Povo é quem não tem tempo para ficar no Facebook batendo boca em cima de que o presidente falou e do que o PT respondeu. Povo é quem está muito ocupado para a picuinha política porque tem que trabalhar para colocar comida na mesa. Isso é povo. Pauta popular é aquela que une todos os espectros ideológicos. A MP 1000 foi a maior prova delas. Tinha e tem ainda eleitor do Bolsonaro passando fome, eleitor do PT passando fome, eleitor do PMDB, do PSDB, de todos os partidos. Está na hora dessa casa ter um presidente alinhado com os interesses do povo brasileiro e não com cartilha ideológica, nem da direita, nem da esquerda. É conversa fiada, a fala que a gente tem ouvido aí na grande mídia. Não temos opção, só temos 2 candidatos. Mentira! Uma mentira hipotecada por uma parte da mídia que tenta limitar a candidatura da Câmara dos Deputados a 2 nomes. Não há essa falta de opção. Nós temos sim a candidatura do atual presidente Rodrigo Maia, temos a candidatura do Palácio do Planalto e temos uma candidatura popular. E quem quiser ficar contra a vontade popular, que fique, mas que tenha clareza, coerência, que faça de forma transparente e não escondida através de conchavos políticos. Uma candidatura como a nossa desperta algumas perguntas, como eu disse no início. Eu vou citar mais uma. Essa é a que eu mais ouço, é a campeã, principalmente por parte da imprensa. Mas a sua candidatura tem alguma chance? Você tem chance de vencer? Dizer que eu não tenho chance é deixar de acreditar no Brasil. Dizer que eu não tenho chances é admitir que eu vivo em um país onde a vontade popular é rasgada e jogada no lixo. Dizer que eu não tenho chance é dizer que o povo não manda em nada, que o povo só obedece e que o povo brasileiro não tem voz. Dizer que eu não tenho chance é desistir do Brasil. E nós não vamos desistir do Brasil. Uma candidatura hipotecada, como eu disse, por quase 12 milhões de brasileiros, ela sempre terá chance. Eu quero acreditar nisso. E eu vou acreditar nisso até o último instante. Então, ela serve, como eu disse também, o lançamento da nossa candidatura hoje, para colocar fim ao discurso hipócrita de que não temos opção. Nós temos opção sim.
E se a gente fosse um país sério, eu tenho absoluta certeza que essa candidatura jamais seria tratada como uma candidatura irrelevante. Jamais seria menosprezada por alguns poucos, é verdade, alguns poucos setores, mais até no meio político do que por parte da imprensa. Então, feito esse desabafo, eu quero aqui agradecer a presença de todos, agradecer àqueles que estão dando o devido espaço à nossa candidatura e dizer que aqui tem um cara batalhador do povo que não desiste e que nós vamos lutar até a última instância para devolver o Brasil ao povo, para devolver o nosso país aos brasileiros. Nós não vamos desistir. A nossa luta está só começando. Essa candidatura, repito, é um marco histórico. Pela primeira vez, o povo disputa a presidência da Câmara dos Deputados. E agora sim, para finalizar, eu quero dizer duas coisas rápidas. Dizer que essa eleição será a eleição da traição. Isso mesmo, a eleição da traição. Terão que escolher entre trair os líderes partidários ou trair o povo brasileiro. Quem optar pela segunda opção, que arque com as consequências, porque elas virão, e virão nas urnas. Eu acredito e tenho fé em Deus que isso acontecerá. Acredito que a gente está em um momento de transição, de amadurecimento da nossa democracia, e o lançamento dessa candidatura firma as bases do que a gente acredita ser um regime realmente participativo, democrata, né, no verdadeiro sentido da sua palavra. Finalizo o meu discurso, finalizo o lançamento dessa candidatura com as palavras do saudoso e eterno Belchior, palavras imortalizadas na voz da nossa igualmente eterna Elis Regina, quando ela diz: é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. O novo tem nome e sobrenome e ele está chegando para disputar a presidência da Câmara dos Deputados. André Janones. Muito obrigado a todos vocês. Responder perguntas? Obrigado, deputado. Obrigado a todos. Neste momento, a gente vai abrir a pergunta para os jornalistas. Podem ficar à vontade. O deputado está à disposição para responder a todos vocês. Deputado, aproveitando esse gancho da frase que o senhor usou, que não acreditar na sua candidatura é não acreditar no Brasil, eu queria saber o seguinte: os outros dois candidatos já colocados até então estão viajando, buscando votos, inclusive dissidentes de um lado e do outro, para tentar aumentar aí o seu leque de apoios. Eu queria saber que tipo de comprometimento que o senhor tem já com a sua candidatura. O senhor tem um número já de deputados que declararam apoio à candidatura do senhor? Infelizmente, em um sistema como o que nós vivemos hoje, poucos têm a liberdade de declarar, né? E ainda se cogitou em um determinado momento se tirar o sigilo do voto para a presidência da Câmara dos Deputados. Infelizmente, uma realidade experimentada não só por mim, mas por outros deputados que já colocaram o seu nome à disposição, além dos dois principais concorrentes, é de que os deputados que apoiam uma candidatura, que acreditam e que se comprometem com o voto, eles não têm coragem de manifestar publicamente, por questões internas, por questões partidárias. Então, a gente tem feito sim esse trabalho. Se eu disser para você que eu não contactei nenhum deputado, eu estou mentindo. A gente já tem alguns poucos colegas que já manifestaram o apoio à nossa candidatura. Agora, esse não vai ser o mote da minha campanha. O foco da minha campanha não vai ser viajar ao Brasil para pedir votos de deputados. Eu acho que uma maneira mais inteligente de fazer campanha é, ao invés de falar com os bois, falar com o dono dos bois, né? Os donos dos bois se chama povo brasileiro. Quem manda é o povo, ou pelo menos deveria mandar. Eu vou falar com o patrão, eu vou pedir o patrão para falar com o empregado para que ele possa dar o voto à nossa candidatura, explicando as nossas pautas, explicando aquilo que a gente defende. Isso é uma candidatura popular e essa é a maneira que a gente vai levar a nossa candidatura, buscando uma aproximação com deputados semelhantes, com deputados que têm esse contato direto com o povo, com a sua base. São esses poucos deputados que a gente já falou
falou e que a gente já tem um comprometimento em apoiar a nossa candidatura. Publicamente, eu posso te dizer que hoje não chegam a 5 nomes, os nomes que a gente tem, para nos apoiar publicamente. De forma sigilosa, vamos chamar assim, talvez hoje a gente conseguiria chegar a 10 nomes, mas, repito, a nossa candidatura começa hoje, a nossa candidatura não começou ainda, a gente tem algumas reuniões já agendadas com alguns colegas, com dissidentes de muitos partidos, como eu disse, vou repetir aqui, essa é a eleição da traição, esse é o nome dessa eleição, essas contas onde você vincula deputados às siglas partidárias, essas contas não batem, o que os deputados falam para a imprensa não é o mesmo que a gente lê nos grupos de WhatsApp, nos corredores aqui da Câmara e no boca a boca. Então a gente vai iniciar hoje. Hoje a gente dá o primeiro passo para construir uma candidatura aí, para quem sabe, chegar em um segundo turno, ou se não conseguir chegar no segundo turno, pelo menos ter uma votação aí com uma certa expressão, né? Como eu disse, repito, vai ser um termômetro para medir o grau de descolamento do parlamento brasileiro com a sociedade. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Já sabendo desse apelo popular aí que o senhor vê nas redes sociais, meu nome é Lian, sou do portal de notícias Na Rua News. Eu gostaria que o senhor falasse para o povo que te ouve nesse exato momento, qual a sensação, já que o senhor fala tanto no povo, né? Qual a sensação que o senhor tem agora, sabendo dessa sua biografia de infância, biografia sofrida, doída, na raça, tem milhares de pessoas te ouvindo, te vendo agora, qual a sensação que o senhor tem de falar para todo mundo que te ouve agora, que te escuta agora, que te vê agora nesse momento, de falar assim, eu lancei a minha candidatura à presidência da Câmara dos Deputados para ser um marco na história do Brasil? É um momento único, um momento marcante na minha vida. Eu acho que é um momento, me desculpa aqui talvez a ousadia do que eu vou dizer, mas eu acredito sim que é um momento marcante para a democracia brasileira, para o nosso país, porque você pode analisar aí as candidaturas de todas as eleições praticamente de presidente da Câmara, você nunca teve uma candidatura de fato popular, uma candidatura que fosse desenvolvida junto aos anseios da população. Então é um momento marcante, é um momento de alegria, um momento de felicidade por a gente ocupar esse espaço, mas ao mesmo tempo eu te digo que há uma ponta de tristeza, há uma ponta de decepção, quando eu vejo um parlamento virar as costas para o povo a que representa. A sensação que eu tenho, eu encerrei a minha fala aqui, o lançamento da nossa candidatura, citando Liz Regina, quando ela diz, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Na verdade, eles veem que o novo vem sim, eles estão percebendo que o novo está chegando, mas é aquela tentativa assim, olha, até o último segundo vamos resistir, vamos fingir que não estamos escutando a voz do povo. A tristeza que eu tenho não é por não se pautar a MP1000, é como eu disse, eu acho que ninguém é obrigado a pensar como eu, e a democracia se faz da pluralidade de opiniões, da divergência dessas opiniões. Agora, a falta de clareza eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender porque os parlamentares que são contra determinada matéria, simplesmente não pautam aquela matéria, utilizam a tribuna, mostram os fatos e provam para o eleitor dele, olha, sou contra por isso, por aquilo. Então, eles estão em uma ilha, eles estão ilhados, eles estão fingindo que não percebem o que é opinião pública, eles fingem que não percebem o clamor popular, eles fingem que não ouvem a voz do povo, mas eles ouvem. Essa é uma falsa impressão disseminada no nosso país, a voz do povo não é ouvida, ela é, mas eles fingem que não estão ouvindo. Tivemos uma grande renovação aqui no parlamento, e eu acredito que nas próximas eleições, caso a Câmara insista em caminhar na direção contrária à vontade do povo brasileiro, eu acredito que a renovação vai ser ainda maior. A velha política, o que é velha política, nova política, né? Pegou-se o hábito no Brasil de, o que é ruim chama-se de velha política, o que é bom chama-se de nova política. Velha política para mim é ignorar a voz do povo. Nova política para mim é fazer política junto com o povo. Nova política não é necessariamente votar uma matéria porque o povo quer, mas é votar ou, se não votar, justificar, ser transparente. As redes sociais nos possibilitaram
acreditaram isso, e eu acredito que esse é o futuro da política no nosso país. É essa política cada vez mais intimista com a sociedade, cada vez mais intimista com aquele que é. Como eu disse, às vezes parece uma frase tão populista, mas nada é do que é a realidade, e às vezes dói ao nosso ouvido quando a gente diz, vou falar com o patrão e não com o empregado. A gente precisa entender a mentalidade, que o povo brasileiro é o patrão, que ele é o mandatário, né? E quem manda, na verdade, é o representado, jamais o representante. O representante tenta fazer o melhor para os representados. Então essa é a sensação de que a gente está caminhando, de que a gente dá um passo adiante, mas sou totalmente consciente das dificuldades, sou totalmente consciente da improbabilidade de uma vitória ou de um sucesso eleitoral, ainda que não a vitória no dia 2 de fevereiro, mas isso não faz com que eu deixe de entender o dia de hoje e essa candidatura como um ato histórico. Nada. Mais alguma pergunta? Somente, então agradecemos a todos pela participação, muito obrigado, e para encerrar, mais um vídeo para vocês. Tenham uma excelente tarde. Para tirar da gaveta tudo que o Brasil precisa. André Janones, presidente da Câmara. A pauta é o povo. Cobre seu deputado.